Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso podcast Estratégia na Mesa, nosso segundo podcast. Eu tenho aqui um entrevistado ilustre, daqui a pouco eu apresento para vocês aí, uma figura muito importante na área dele. Eu tenho certeza que essa nossa conversa vai fluir assim e vocês vão adorar, né? Lembrando que a nossa última convidada, nosso último podcast foi a Deuseni Oliveira. Um grande abraço, Deusa. Recebemos muitos elogios da participação da Deusa, foi assim, uma discussão muito gostosa. Olha só o tema, Jacques. A gente estava falando sobre desafio das empresas na gestão de pessoas. E eu É um assisti. tema, Excelente. é um tema gigante, né? Quando eu apresentei esse tema para Deus, Alberto, isso é um tema para a gente discutir o ano todo, né? É isso mesmo. Mas Deus, vamos trazer alguns recortes aí. A gente aproveita também, sai catando algumas perguntas, sai catando algumas dores das pessoas que a gente acompanha no nosso trabalho de consultoria. E a mesma coisa a gente fez para esse podcast de hoje, né? Então, agradecer, muitas perguntas também foram feitas. Quem ainda quiser fazer pergunta sobre gestão de pessoas, a gente volta lá, dá uma atenção, tá certo? Então, pessoal, hoje, olha só o tema de hoje, meus queridos, né? A gente vai trazer um tema aqui: estratégias para aumentar a conversão em vendas. Então, como é a proposta do nosso podcast, é sempre trazer uma temática onde o nosso ouvinte, o nosso público-alvo, que é um gestor, que é um líder, que é uma pessoa que está à frente de uma organização, possa nos ouvir e como é que eu faço para aplicar isso no nosso dia a dia, né? Então, eu trouxe uma pessoa especializada aqui para conversar com a gente sobre esse tema: estratégias para aumentar a conversão em vendas. E aí eu sempre faço isso, viu, Jacques? É o segundo que eu faço, mas vamos seguir essa linha também. Deixar o próprio convidado se apresentar. Então, Jacques pelo Jacques. Quem é você, meu querido? Presente aí. Apesar das pessoas já lhe conhecerem, mas, por favor. Conhecem nada, Alberto. Perfeito. Bom, antes de tudo, diminuir bastante aí os elogios que o Alberto fez no início, né, Alberto? Com relação à importância que ele disse aí, né, da minha figura na área, né? Eu sou um eterno aprendiz, né? A gente está sempre aprendendo. Bom, mas como o Alberto falou, né, meu nome é Jacques Andrade, eu venho aí de uma graduação na área de comunicação, né, tenho especialização em comunicação e marketing institucionais, mestrado em desenvolvimento regional aqui pela Unifap, sou professor no curso de jornalismo aqui da Unifap, consultor, palestrante, né, credenciado eu ao Sebrae, já aí com uma jornada de uns 20 anos, e estou fazendo agora doutorado em educação e tecnologia, né, com ênfase nas pesquisas voltadas para essa relação entre inteligência artificial e a educação. E o tema, né, da nossa conversa de hoje, eu acho que é um tema muito querido, né, pelos empresários. Que empresário que não precisa vender, não é, Alberto? Então, né, Jacques? E a gente conversando um pouco antes aqui nos bastidores, a gente comentava assim, Alberto, só queria um cuidado assim para a gente não ficar pensando que a gente está só falando em conversão, né, das mídias, a conversão das propagandas que é feita na internet e tudo mais, né? Na verdade, é conversão de todas as ações, todos os esforços que eu faço para vender. Porque você imagina, né? Sou um empreendedor, sou um empresário, tenho um negócio, né? Eu coloco minha fachada, faço a exposição dos meus produtos, treino a minha equipe, contrato a equipe, né? Vamos seguir o roteiro da Deuseni lá atrás, do nosso podcast. Contrato o pessoal, faço todo o layout do meu negócio, preparo a minha fachada, vou para a rádio, televisão, mídia, né? Contrato nossos amigos aqui, né? Da comunicação. Enfim, eu quero que isso gere resultado, não é? Eu quero que esse investimento que eu faça sirva de alavancagem para que aconteça vendas. E eu imagino que muita gente fica pensando exatamente sobre isso, né, Jacques? Qual é o princípio? Por onde eu começo nessa minha história, né? Porque eu vejo assim, a força empreendedora no nosso Brasil é muito grande, né? Você sabe que eu trabalho com metodologias que envolvem empreendedorismo, né? E a gente observa que o brasileiro
fome para montar um negócio. Vamos montar um negócio? Bora, né? E depois vem outras coisas a mais. Mas assim, pensando nesse esforço de venda já, o que você teria para trazer para nós assim, quais seriam os fundamentos, né? Qual seria o ABC, o início de tudo? Roberto, é importante a gente já começar, né, desmistificando um pouco a venda, porque assim como o Alberto aqui colocou, né, que o brasileiro ele é um empreendedor, né, nato, ele tem essa gana, né, pelo empreendedorismo. A venda é um processo muito natural na nossa vida, né, Alberto? Muita gente pensa na venda como pessoas que nasceram com o dom de De vendas venda, né? e todo o restante, né, réis mortais que não têm esse dom estão fadados ali ao fracasso. E não é Mas assim. são fadados a comprar, Todos a nós serem somos, compradores. somos São vendedores, vendedores, né? né? Certo. E essa é a questão. O princípio da venda, ele é esse princípio do convencimento do outro, né? A partir dos nossos interesses. Então isso acontece desde que a gente é bebê e tá lá com alguma coisa incomodando, e tá lá, olha, eu quero, né, comida, e qual é o argumento que ele tem, é o choro nessa época. Aí cresce um pouquinho mais e eu quero aquele brinquedo, qual é o argumento que muitas crianças têm, infelizmente? A birra, né, que sabe que incomoda o pai. A criança não faz a birra porque alegra, ele sabe a hora de usar, Usar, né? Uma né? estratégia, É né? uma estratégia. E aí, Alberto, a gente vai nesse desenvolver, né, do ser humano em sociedade, entendendo que a gente vende ideias, vende os nossos pontos de vista, né? A gente busca nessa inter-relação sempre convencer as outras pessoas do que a gente deseja. E isso é um processo de venda. Hum. Claro que para o empreendedorismo a gente utiliza isso profissionalmente. A gente tem técnicas, né, para poder fazer isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas nuances dessas técnicas aqui. Perfeito, Jax. Assim, você comentando, e é uma coisa que eu converso bastante com nossos empresários, empreendedores, né? Eles falam, Beto, mas você fala assim, parece que é fácil a hora que vocês estão falando, né? Nossa, fica tudo tranquilo, é tudo lindo, maravilhoso. Mas vem pra cá, pra campo. E a gente vai pra campo, né, já? A gente pega na mão do nosso cliente, nosso empreendedor, e vai pra campo mesmo e bora fazer junto, né? E eu vejo muito essa questão assim, é, o quanto eu preciso investir, né? E eu acho que vem uma palavra que é otimização desse esforço, né? Porque ele pensa assim, ó, cabeça do nosso empresário, poxa, eu montei o meu negócio, preparo, tem que olhar minha equipe, eu tenho que resolver processo, eu tenho aquela história de comprar e vender do meu negócio, ainda tenho que vender, né? Então assim, eu tenho uma gama de coisas para fazer. Uhum. Eu sei que agora vamos falar de venda. E aí, já que é assim, o que que você, nessa sua experiência que você tem, nessa vivência que você tem, lembrando que hoje a concorrência, né, a gente sempre falou lá atrás, a gente se conhece há muitos anos, e a gente falava muito no profissionalismo do nosso empreendedor, né? Então a gente vê muita gente saindo do amadorismo e de fato partindo para um nível mais elevado de profissionalismo, até para vender, Com certeza. né? A gente percebe as pessoas hoje, desde pequenos negócios a grandes negócios, as pessoas melhorando seus processos, as suas estratégias. E eu vejo que quanto mais pessoas trabalharem nesse nível, né, vai aumentando o meu sarrafo de dificuldade também, não é isso? E aí, Jack, tem alguma dica assim fabulosa assim, né? Um pulo do gato assim, nessas estratégias assim, para a gente começar. Peraí, ó, tem isso aqui que talvez você precise começar a Fazer. trabalhar nisso, a fazer nisso, né? Sabe uma coisa, Alberto, que me incomoda um pouco, né, no empreendedor? É que a maioria dos empreendedores de hoje, eles vêm de um modelo já ultrapassado, que é aquele modelo receptivo. Eu tenho a minha loja, eu tenho, seja física, seja virtual, eu tenho a minha loja, eu tenho a minha equipe de vendas, ou nas pequenas empresas, né, o próprio empresário faz as vendas, e eu fico ali aguardando o meu cliente chegar. Uma Quando posição ele muito, chegar, muito passiva. isso, receptivo. Quando o meu cliente chegar, eu vou dar o melhor atendimento para ele, ele vai sair daqui satisfeito com a compra. Isso já
tá ultrapassado. Essa época era uma época que não tinha tanta concorrência como existe hoje. Então, como você me perguntou, o pulo do gato que muita gente não percebe é uma coisa simples, mas muita gente não faz. Você precisa buscar esse cliente. Você precisa prospectar esse cliente. O seu vendedor, a sua equipe de venda, ela não pode ficar sentada esperando só o cliente bater na porta para poder entrar. Então aí a gente tem um esforço de marketing, né, que precisa trabalhar ali por trás para poder divulgar, né, o seu negócio e convencer o perfil do seu público. Primeiro, informar ele que você existe e vende aquele produto, convencer ele de que é um bom negócio comprar de você. O objetivo do marketing, desse investimento que vai ter ali por trás, antes da venda, é trazer clientes qualificados, potenciais clientes qualificados no seu perfil, para vir até a sua loja e aí a sua equipe de venda trabalhar. Né? Perfeito. E aí é interessante, Alberto, que muita gente pensa: eu só trabalho no meio virtual. Então aí quem trabalha no meio virtual precisa fazer marketing, precisa anunciar em redes sociais, no Google, e a pessoa fala: não, eu tenho minha loja física, então eu não trabalho no virtual. E isso já está ultrapassado também. Hoje a gente trabalha com uma interconexão entre virtual, entre a loja física. Existem ferramentas virtuais e existem ferramentas presenciais que são boas e os dois tipos têm que ser usados. O analógico e o digital pode conviver, então. Devem, né? Muito bom, conviver. muito bom, muito bom. E eu ouvindo você falar assim, já que me recorda, recente estava lidando com um casal, né? E a gente estava fazendo uma discussão. Eles tinham um determinado produto, né? E a gente descobriu que esse produto era um produto A. No entanto, estava ofertando esse produto para um público C. Né? Então, esse desalinhamento, muitas das vezes, causa essa insatisfação do resultado, satisfação na venda. Com certeza. Eu tenho um produto e esse produto não está alinhado com o público que eu imagino que seja o público-alvo, o público que eu estou anunciando, o público que eu estou trabalhando, né? Para quem eu estou ofertando esses serviços, né? Como fazer, Jacques? Assim, a gente sabe, talvez a gente estudou um pouco, né? A gente que vivencia vários negócios ao mesmo tempo, a gente lida desde da farmácia, a gente vai para a indústria, né? A gente vive, nós somos. Outro dia eu achei um nome interessante para a gente, já, né? Existe o consultor especialista, existe o consultor generalista, né? Então nós somos os consultores generalistas, a gente trabalha a gestão, por isso a gente consegue entrar em vários tipos de negócios, né, ao mesmo tempo, né? E isso dá para a gente uma dimensão, um entendimento, né? Mas você imagina alguém que trabalha com um negócio único, né? Vivencia uma única realidade ali, lida com um produto, acredita fielmente que aquele produto é um produto de qualidade e está atendendo aquele público que ele está trabalhando, né? E quais são as dicas que ele começa a perceber que tem um desalinhamento? Ele precisa ajustar isso para poder melhorar o seu posicionamento e ter o resultado, existir a venda, né? Qual seria assim os primeiros sintomas para ele já perceber que tem alguma coisa desalinhada nisso? O primeiro sintoma, Alberto, é o mais claro, que é o numérico, né? Você percebe uma redução nos seus resultados. Redução no número de vendas, na quantidade de vendas, e a redução financeira, né? Na quantidade de dinheiro Não que está adianta entrando. culpar mercado, não adianta culpar fornecedor, Não. ficar culpando os meus funcionários que não estão ali lidando com a coisa muito bem, né? Esse processo de culpar o outro, né, de culpar o externo, a gente chama de miopia em gestão, miopia em marketing, né? É você não querer enxergar ali o que está na sua frente, é você não querer enxergar de fato onde está o problema. Você vê, mas você opta por não enxergar, né? Então isso daí já é um problema. E aí, caminhando para a solução disso daí, né? O que pode se fazer? O primeiro ponto, como você colocou aí, é conhecer bem o produto. Eu sei que eu tenho produto de qualidade, eu conheço o produto ou o serviço que eu coloco no mercado. Conhece o que você está fazendo. Né? Então, um primeiro ponto importante. Mas o segundo ponto que muito empreendedor deixa de lado eu preciso conhecer o meu público-alvo. Eu tenho que ter um nicho. E aí vem aquilo que você falou, né? Essa postura mais passiva, muitas das vezes, tá aqui meu produto, que vendem os clientes agora. Exatamente, muita gente se frustra por causa disso. Então aí, para você conhecer esse público, você precisa
de estudos, de pesquisas sobre o comportamento do público-alvo. Uma dica é criar personas, conhecer o seu público e criar personas. O que é isso? Adoro isso. São perfis, é isso aí, são perfis de comportamento que vão te ajudar a dialogar melhor com o seu público-alvo. Então, isso aqui que são essas personas. Você não pode só conhecer o seu produto, você precisa conhecer o seu público-alvo para você alinhar as suas estratégias de venda, estratégia de prospecção, de atração desse público qualificado, né, com o seu produto, com os seus objetivos de venda. Uma coisa que eu sempre digo, né, quando eu converso sobre isso, eu faço a seguinte pergunta, né? Por que a Ferrari nunca mandou um e-mail promocional para mim? Por que eu não recebo, né, uma propaganda no WhatsApp me oferecendo Por Ferrari? falta de recurso, eu sei que não é, meu querido. Justamente por falta de recurso. Eu não sou o público-alvo da Ferrari. A Ferrari é uma indústria que ela tem muito bem mapeado quem é o seu público-alvo. Ela não vai desperdiçar, né, recursos em publicidade com quem não é o público-alvo da Ferrari. Ela não vai fazer, por exemplo, uma propaganda na TV aberta, no telejornal ou no intervalo da novela. Você não vai ver uma propaganda de um lançamento da Ferrari, porque o público-alvo dela não está ali. A forma de chegar nesse público, do público dela, não é essa. E isso vale para o pequeno empreendedor também, né? Então, o pessoal que está assistindo aqui, o Alberto está me pedindo vários pulos do gato, várias dicas de ouro. Gente, conheça o que você vende, né? Eu falo muito sobre os 4 pilares da qualidade, aqui não vai dar para falar, mas uma delas é a qualidade do produto ou do serviço. Então conheça o que você vende, acredite na qualidade do que você vende, mas pesquise e conheça o seu público-alvo. Se você não conseguir fazer essa ligação entre o que você vende com o nicho que você quer, né, atingir no mercado, para poder prospectar esse cliente e trazer ele para o seu produto, vai dar errado. Não tem como, né? É quase matemático. Tem regras aqui que funcionam. Se você não seguir essas regras, você vai jogar com a sorte. E no empreendedorismo, né, Alberto, não é um jogo de dados. Não é um jogo de dados, meu amigo. Tem uma conta que tem que se fechar, né? Justamente. Todo mês, né? Todo mês tem que fechar. E um ponto me chama a atenção, já que a gente fala em qualidade, né? E aí é algo que eu tenho trabalhado bastante, porque qualidade tem muito a ver com comportamento, né? E tem a ver também com o perfil do público que eu estou atendendo. Com certeza. Não é? Qualidade vai depender muito também de como esse público enxerga, o que ele enxerga. Exatamente, entender como isso acontece para ele, Isso, né? Isso é um processo muito, muito bacana, né? E eu já queria aproveitar também aqui, já entrar numa coisa que estão falando muito hoje, e a gente vai ver daqui a pouco nas perguntas que eu captei no mercado, né? Que é o uso da tecnologia. Perfeito. Eu recordo, anos atrás, bastante anos atrás, não vou dizer quantos anos foi isso, mas eu estava num evento e tinha um fotógrafo e ele dizia assim, pô, todo mundo que acha que agora tem um celular na mão virou fotógrafo, né? E mais recente agora, estava conversando com alguém, um conhecido nosso de marketing também, mas agora todo mundo acha que é especialista em marketing porque sabe mexer nas redes sociais, né? Mas assim, a gente observa que tem coisas que se faz que gera resultado e tem coisas que não geram resultado, né? E quando a gente vai fazer uma enquete com as pessoas, todo mundo quer resultado. Com certeza. Né? E para isso acontecer, precisa haver pelo menos um mínimo de investimento ali, né? O uso adequado da tecnologia. Como é que você vê isso hoje, Jacques? Você quer Ó, pessoal, vocês estão vendo que aquele elogio todo foi menos do que ele merece, na verdade, pelas respostas que ele está dando para a gente aí, pelo volume de conhecimento, né? E pela sua generosidade em compartilhar com a gente, né? Mas como é que você vê isso, Jaque? Como é que você está vendo hoje o uso dessas tecnologias, o uso da ferramenta, né? A gente às vezes fala em popularização do uso, mas aí a gente peca do profissionalismo do uso dessas ferramentas, né? Como é que você olha isso com foco que o cara quer fazer as coisas lá na internet, ele quer aparecer na rede social, mas ele quer resultado, né? Vamos lá. Primeiro ponto. A tecnologia, ela não pode ser vista como um fim em si mesma. Né? Muita gente pensa, então para vender eu tenho que estar na rede social. Eu vou criar o meu perfil aqui do Instagram, meu perfil do Facebook, né? Moçada mais nova aí, meu perfil do TikTok e pronto, vou começar a vender.
né? Vou ligar uma câmera aqui, vou começar a mostrar um produto que vai dar certo e eu vou vender. Não é isso. Não é a tecnologia em si que vai garantir o resultado, que vai garantir o sucesso. A tecnologia é um meio. Então hoje a gente tem até um termo cunhado por um filósofo contemporâneo nosso, que é o Douglas Kellner, que ele diz que a gente vive em uma tecnocultura. O comportamento da sociedade, o nosso comportamento hoje, ele já foi alterado em grande nível pela tecnologia, a ponto de que, segundo ele, se privasse a humanidade hoje da eletricidade, da energia elétrica, o ser humano não saberia mais conviver em sociedade. De tanto que a tecnologia já moldou o nosso comportamento e a nossa forma de viver. Isso só mostra pra gente que a gente precisa entender que o nosso público-alvo também mudou o comportamento. As pessoas não compram hoje como compravam há 20 anos atrás. Há um tempo atrás, se eu quisesse comprar um produto novo, eu perguntaria primeiro aos meus irmãos, aos meus pais, aos meus professores, meus amigos, se eles conheciam aquele produto. Eu ainda faço isso, Jacques. Tá certo, tá certo. Mas também já uso as ferramentas também. Isso aí. Hoje a gente faz o quê? Vamos ver as opiniões aqui das pessoas que publicaram sobre esse produto ou esse serviço. E essas pessoas, hoje, elas não vão mais ao mercado, à rua, às lojas para fazer as compras dela. Elas pegam o celular, elas vão pesquisar antes no celular. Isso é o que vai favorecer a decisão de compra. Então as pessoas estão gastando mais tempo, né? Vivendo mais nos ambientes virtuais do que nos ambientes reais. Por isso, você, empreendedor, precisa estar presente nesse ambiente virtual para poder chegar até essa pessoa e convencê-la de que o seu produto é a melhor escolha para ela. Mas para isso tem técnica, para isso tem estratégia, não é simplesmente estar lá. Então, se você quer utilizar a rede social para poder vender, utilizar marketing online para poder vender, precisa estudar sobre essas técnicas. Não são técnicas simples para a gente poder falar aqui no podcast, a não ser que a gente escolhesse uma delas, aí você me chama de novo, a gente volta aqui, né, e destrincha vou deixar isso para o pessoal procurar seus cursos, treinamentos que eu já fiz, que são fabulosos, meu amigo, né? Exato. E lá você explica uma por uma. Isso. A ideia aqui, já do podcast, é a gente realmente trazer essas temáticas, discutir, fazer o nosso ouvinte ali entender que existe de fato que é importante. e que é importante, exatamente. Então fique tranquilo que a gente também vai explorar, evidentemente, vai utilizar o seu conhecimento, né? Mas entendendo que aqui é um canal que a gente está utilizando, falar nisso, né, já que é uma coisa que a gente já discutiu lá atrás, a gente adoraria fazer isso, né? Que de certa forma a nossa forma de doar o que a gente aprendeu, né? O que deram pra gente, né? E falando da tecnologia, né? Há um tempo atrás, se a gente estivesse aqui falando de uma forma analógica, a gente teria que ter um auditório, né? Com todos vocês que estão assistindo aqui presentes fisicamente no mesmo dia, no mesmo horário que a gente. Com a tecnologia, a gente já está usando esse universo online, né? As pessoas que estão aqui assistindo e ouvindo, elas estão vivenciando, né, um contexto digital. E para você ver a tecnologia, já me avisaram aqui para você falar mais próximo do fone, que ele é direcional, né? Se fosse outro ambiente, alguém levantaria a mão ali, né? O cara já... aqui de trás eu não estou escutando, né? Pede pro Jaque aí falar mais direcionado no fone de ouvido, que é a tecnologia, né? E a gente precisa utilizar. É fundamental isso aí, acho bacana. Mas Jaque, já que você comentou aí, né? Eu vou te pedir assim, eu vou citar exemplo aqui. A gente está aqui, né? Hoje a gente está falando aqui no Amapá, né? Mas amanhã a gente pode estar lá em Florianópolis, depois da manhã a gente pode estar lá em Fortaleza. Você daqui a pouco está lá em Minas, né? Está lá em janeiro, né? Enfim. E vamos imaginar assim, hoje um pequeno negócio, né? Um pequeno varejista aí, né? Está iniciando sua vida empreendedora ainda, está um pouco assustado, está animado ao mesmo tempo porque está montando um negócio, o empreendedor se anima todo, mas está assustado porque está ali, né? Ainda tem aquele modelo na cabeça dele que abriu, colocou o balcão ali, as pessoas vêm em cima e viu que não é isso. Meu Deus do céu, tenho que entrar no mundo digital, né?
Na tua opinião hoje, qual seria a porta de entrada, assim? Imagina esse empreendedor simples ainda, iniciando sua caminhada, iniciando sua jornada, tá ali, parou para ouvir nosso podcast, cara, deixa eu ver se sai alguma coisa para mim aqui, e de repente a gente dá uma dica para essa pessoa que está iniciando sua vida empreendedora. São 2 passos, Alberto, nesse caso, e o primeiro deles muita gente esquece. O primeiro deles, Google Meu Negócio. O que é isso? É a porta de entrada do pequeno empreendedor para ser encontrado no Google, nos mecanismos lá de busca do Google. É gratuito. Digita lá Google Meu Negócio, ele vai te levar para onde você vai poder colocar, né, os dados da sua empresa, os dados do seu negócio, e as pessoas vão te encontrar na hora que pesquisar, né? Quem tem um pouco mais de idade, né, de mais de 20 anos como a gente, vai lembrar do catálogo telefônico, páginas amarelas. Nossa, Né? a gente tá falando, muita gente não vai nem imaginar o que é isso, né, João? Mais de 20 anos, né? Sabe, né? Os cabelos brancos Legal. aqui denunciam. Então, Google Meu Negócio, Google Meu são as Negócio. páginas amarelas de hoje. Beleza. Você precisa fazer o seu cadastro lá. Segundo ponto, redes sociais. Por quê? Rede social não é uma loja online. Isso é importante a gente colocar. Não adianta você transformar sua rede social em uma vitrine de produtos que não vai funcionar. As pessoas não estão na rede social para poder ver seus produtos. Mas a rede social hoje é um caminho de aproximação com o seu público-alvo. Então, se você cria conteúdos que falem sobre o seu negócio e que agradem o seu nicho de público-alvo, que você, a essa altura do podcast, já vai ter entendido que precisa pesquisar o comportamento, quais são as personas, né, que você quer vender, você vai conseguir aproximar esse público-alvo pelas redes sociais e fazer com que esse público comece a comprar de você. Então, para o pequeno varejista, 2 pontos. Cadastro no Google Meu Negócio, redes sociais com conteúdos de valor, tá? Não transformar em vitrine. E aí me perguntam, mas qual que é a proporção? 80-20. 80% de conteúdo interessante, conteúdo legal sobre o seu negócio, que vai interessar o seu público-alvo, 20% de anúncio sobre os produtos que você vende. Aproveita, cria sorteios, né, para poder engajar mais essa galera, né? Aproveita, cria promoções, aproveita Black Friday para poder trazer essa galera para comprar de você. Enfim, aproveita o que a rede tem para oferecer. E já que assim, você estava falando, a minha mente aqui começa a viajar algumas coisas, né? E é uma coisa que eu vejo muito o nosso empresário falar hoje, assim, mas Alberto, meu tempo hoje é curto demais, né? E a gente tem ouvido muito da turma de marketing lá, algo fantástico hoje, tal da automação, né? Aí eu queria que você mostrasse para nós pelo menos um exemplo só. Eu sei que tem muita coisa, né? Mas um exemplo assim dentro desse cenário do nossa pequena persona aí, esse empresário entrante, né? Que foi lá pro Google Meu Negócio, começou a entender que a rede social é um relacionamento, é um antigo bate-papo de porta de empresa, que hoje ficou mais difícil, né? E eu tenho minha voz ampliada hoje na internet para criar isso aí. Mas ele fica pensando assim, nossa, mas se eu ficar muito tempo nesse negócio aqui, pode ser viciante e de repente eu posso estar me desviando do foco da minha venda, que era a minha solução venda, e agora eu estou prisioneiro de informação. Então a gente sabe que existe mecanismo de automação, né? Dá um pequeno exemplo que esse nosso empresário case aí poderia utilizar aí para... Vamos lá. Quando a gente fala em automação em marketing, automação em vendas, muita gente pensa em soluções caras, soluções, né, mirabolantes e que não é acessível para quem está começando agora. Só que isso não é verdade. Vou dar um exemplo aqui. O mais recente aconteceu ontem. Tô lembrando se foi hoje de manhã ou se foi ontem, mas foi ontem com a minha esposa. Exemplo simples, tá? A gente, como o Alberto falou, a gente está de viagem marcada, a gente, né, vai para Minas, para o Rio de Janeiro, depois para Minas, passar férias, final de ano e tal, com a nossa família que é de lá. E ela falou, né, eu preciso marcar uma manicure aqui em um salão para as festas de fim de ano. E ela entrou em contato, pegou o WhatsApp de uma pessoa, entrou em contato. Essa pessoa usa o WhatsApp Business, que é uma versão gratuita do WhatsApp, com algumas ferramentas de automação. Aí é a primeira dica, WhatsApp Business. Ela entrou no WhatsApp, mandou uma mensagem, foi atendida na mesma hora com uma resposta automatizada, agradecendo o contato dela,
dizendo quais são os serviços que esse salão fazia e colocando um link para ela poder já ver os horários que já estão livres na agenda e ela própria agendar o seu horário. Ela clica no link, que é um sistema de agendamento, também gratuito, tem versões pagas e gratuitas. Esse eu pesquisei, fiz questão de pesquisar para poder usar como exemplo, e é um sistema gratuito. Entrou no sistema de agendamento que abriu um calendário com os horários livres, ela clica no horário que ela quer, colocou o nome e o WhatsApp dela naquele horário, clicou em confirmar, recebeu uma mensagem do sistema no WhatsApp, lembrando ela do agendamento que ela fez, ela clicou em confirmar, está agendado. Alguém humano precisou se dedicar nesse momento para poder fazer essa venda? Só a pessoa que programou todos esses movimentos de automação. Que show, Jaque. E a pessoa pode estar lá fazendo outra coisa, pode estar, no caso, se for manicure, se for cabeleireira, atendendo os clientes no salão dela, e todo o processo de agendamento está sendo feito de uma maneira automatizada. Maravilha. Como que a minha esposa chegou até essa pessoa? Teve uma inspiração divina que soprou ali o número dela? Não. Anúncio. É o marketing direcionado para o público-alvo dela, é a rede social, é esse Alguém identificou essa persona e já direcionou. É esse trabalho que tem que ter por trás para a venda poder acontecer. Eu sempre digo que a função do marketing é reduzir o esforço de venda. Se o marketing for bem feito, a venda acontece com muito mais facilidade. Maravilha, Jaque. Jaque, o pessoal está me avisando aqui que a gente faz um pequeno intervalo, né? A gente divide o nosso bate-papo aqui em 2 momentos. Esse primeiro momento para a gente entender um pouco, né? Dar nossos exemplos, falar um pouco dos conceitos. E um segundo momento a gente vai para as perguntas. Então a gente dá uma paradinha aqui, né? Volta em instantes, já com o segundo momento aqui que a gente vai responder algumas perguntas, meu amigo. Vamos lá, que tem muita coisa boa aqui ainda, pessoal. Vamos lá. Bacana. Ok, voltamos ao nosso podcast na gestão, falando sobre estratégias com meu amigo Jaques, né? Jaques. Esse segundo bloco, Jaques, deixa para as perguntas, tá? Então, quando a gente define o tema, define o convidado, a gente sai perguntando aí para algumas pessoas, gente, o que você gostaria de saber, de perguntar sobre esses temas, né? E aí vem muita coisa aqui, já estava olhando as perguntas aqui, muitas coisas eu sei que você já até respondeu aí, mas como vieram as perguntas, eu vou privilegiar cada uma delas e eu vou te dar o prazer de responder de uma forma diferente. Ou trazendo um case diferente, ou trazendo uma história, uma vivência sua. Como eu te expliquei aqui, como a gente tem conversado com o nosso público, a ideia desse podcast, Gestão na Mesa, é nós falarmos de situações factíveis, de situações que acontecem no dia a dia, que está acontecendo agora para o nosso empresário, nesse momento, né? Então vamos lá? Bora lá, né? Vamos lá. Já que tô sentindo falta daquele cafezinho aqui pra nós, né, Jaque? Né? Já pensou, né? Mineiro sem café. Eu sei que você adora um café. Poxa, eu vou ficar lhe devendo, mas isso é motivo para lhe convidar uma segunda vez e a gente trazer aquele café. Eu conheci não vou falar uma marca aqui, mas eu tô tomando um café do sul de Minas, Jaque, que é uma maravilha. Toda vez que eu tomo, juro pra você, a primeira pessoa que eu lembro é você. Legal, mano. Vamos combinar então. Vamos combinar. Pra experimentar esse café. Maravilha. Você deve conhecer já. Não vou falar o nome aqui para não, né? Quem sabe lá na frente, se essa empresa nos pagasse merchandise aí, a gente fala o nome dela, né? Um patrocínio com café aqui. Não é verdade? Vamos lá então. Olha a primeira pergunta interessantíssima, Jaques. Olha só. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem que afetam negativamente suas taxas de conversão, né? Então, nessa ânsia de fazer alguma coisa, eles imaginam que estão ali, vão aumentar as suas vendas e acaba que isso não surge efeito nenhum, ou até, como diz aquele ditado popular, um tiro no pé. Sai pela culatra. Eu vou dar 2 exemplos aqui, um do online e um do físico. Ótimo. Né? Já que a gente está falando aqui desses 2 universos, eles precisam estar em conexão. Na parte online, um grande erro que tem é o que eu chamo de métrica de vaidade.
é a pessoa investir na rede social dela, não com o objetivo de resultados em vendas, mas com o objetivo de aumentar o número de seguidores. Certo. É aquela velha, muito velha tática de você criar um sorteio de um iPhone, por exemplo, de um aparelho de celular, sendo que você vende copos. Você vai criar o sorteio do iPhone e você vai colocar, olha, curte aqui o post, me segue, marca os amigos e tal, que a gente está sorteando esse super aparelho aqui de celular. Você vai ganhar vários seguidores, você vai achar que está bombando, mas essas pessoas todas que estão curtindo o seu perfil, elas não estão interessadas no seu copo de água, elas não querem comprar copo, elas estão interessadas no produto que você colocou para sortear, que não é o que você vende. Então, com isso, você vai ter um número alto de seguidores, né? Então, aí você passa a ter 10 mil, 20 mil, 30 mil seguidores que não estão ali para comprar de você. Então, métricas de vaidade. Você investe dinheiro e esforço para ter muitos seguidores e poder dizer, minha empresa tem muito seguidor, mas esquece que essas pessoas não vão comprar de você. Esse é o erro principal no online. Agora, na parte física. Atendimento, Alberto. Atendimento. As pessoas com loja física fazem até um bom marketing, consegue atrair o cliente. O cliente chega até a loja física e essa pessoa não dá a mesma atenção para a qualificação dos seus vendedores. E aí o atendimento de baixa qualidade não vai converter venda. Aquele cliente vai sair de lá sem comprar, insatisfeito, e ainda a oportunidade que ele tiver, ele vai falar mal daquela loja. Perfeito, é. E o investimento nesse atendimento de vendas, não só atender bem, mas vender bem, ele é crucial para esse fechamento. Maravilha, Jaque. Olha só, 2 exemplos, um digital e um analógico, né? Exatamente, um no ponto físico. Eu recente agora no mercado estava vendo lá o caixa conversando com o empacotador lá. E eu tava invisível naquela história. Meu Deus do céu, né? Tá aí uma dica pro pessoal aí. Às vezes a gente, como cliente, a gente pensa até que se sente incomodando o vendedor. Fala, olha, vendedor, desculpa eu estar querendo aqui comprar de você. É complicado. Maravilha, Jaque, maravilha. Aí vamos avançar aqui, Jaque. Olha só, cada pergunta fantástica, né? Como a análise de dados pode ser usada para melhorar a compreensão do comportamento do consumidor e aumentar as conversões? Aqui foi alguém, Jaque, que já está um pouco mais evoluído já, né? Já começou a olhar os números ali, já começou a se preocupar um pouco com essa questão. Poxa, eu tenho seguidores, mas e os compradores, né? Exatamente. Já desses caras aí. Então, assim, esse entender, né? Olha só, ele pergunta aqui, a compreensão do comportamento do consumidor. Olha, foi muito bacana essa. Isso é legal. É alguém que já tem uma vivência, mas ainda tá ali, talvez, experienciando algumas coisas que não estão dando tão certo ainda, né? E aí, o que você tem para nos. Vamos lá, vamos tentar seguir essa linha aqui do online e do físico, né? Enquanto der para fazer aqui encaixar. Perfeito, mas tá ótimo isso. No online, rede social, como que essas métricas, como que esses dados, eles me mostram informações importantes para minha venda? Por exemplo, eu criei um conteúdo de vídeo e eu impulsionei esse conteúdo. Se eu olho só o número de pessoas que acessaram, que assistiram, né, a métrica da vaidade, eu vou chegar e, poxa, né, 50, 60, 100 mil pessoas viram o meu vídeo. Eu sou o cara, hein? Deu certo a minha publicidade, deu certo, eu vou fazer de novo esse vídeo aqui. E aí você esquece de descer um pouquinho e ir na linha de baixo e ver quanto tempo essas pessoas assistiram o seu vídeo. E você vai perceber que mesmo que o vídeo tenha sido mostrado para 100 mil pessoas, a maioria só viu 5 segundos e saiu dele. Isso quer dizer o quê? Que você está impulsionando bem, está chegando a muitas pessoas, mas o seu conteúdo não está alinhado e não está agradando essas pessoas a esse nicho. Então você precisa analisar esses dados para conseguir as duas coisas. Entregar esse conteúdo para muita gente, mas um conteúdo que seja de interesse para essas pessoas, mostrando aí que a pessoa vai assistir seu vídeo até o final, vai se interessar pelo conteúdo que está ali no seu, né, no seu anúncio ali de vídeo. Então,
No online, uma dica e um exemplo de como usar os dados Perfeito, e perfeito, as métricas. perfeito. No físico, Alberto, como é que a gente pega esse tipo de dado? Então, né, Pô, no físico eu vejo muito pessoal ali, entendendo a quantidade de pessoas que entram na empresa, né, daquela quantidade de pessoas que entram na empresa, quantos efetivamente estão ali me comprando, né, uhum. ou consultando, ou pelo menos dando uma expectativa de compra. Eu vou dar aqui um exemplo, a gente falando de inteligência artificial, um exemplo que pode parecer avançado, mas está muito acessível, que é bem interessante para a gente utilizar em pontos de venda físicos. Sabe aquela câmera de segurança que fica ali no seu ponto de venda, filmando meio que de cima, né, e mostra ali os clientes nos corredores? Uhum. Se você pega as imagens dessa câmera de segurança e você sobe para um sistema de inteligência artificial e pede para ele criar o traçado da movimentação dos seus clientes dentro durante um tempo, coloca um mês, né? No seu ponto de venda, você vai conseguir perceber quais são as áreas nobres do seu ponto de venda, onde aquelas pessoas passam mais, onde você vai ter uma possibilidade de investir no merchandising para poder ter produtos que têm uma lucratividade maior, falando um pouquinho de curva ABC, os seus produtos, né, da curva A, Ah, né? Quais áreas ali são mais percorridas ou o cliente permanece mais tempo e você pode investir colocando ali, né, posicionando seus produtos de maior valor agregado. maravilha. Lembrando, é por isso que nos supermercados sempre a padaria, né, onde vende o pãozinho tradicional, e o açougue ficam lá no fundo, ficam afastados. Você vai ter que percorrer os corredores, né, observar ali os outros produtos e as estratégias de merchandising até chegar aonde você foi. Você pode aplicar isso em pequenos comércios, só fazendo essa análise da câmera de segurança. Maravilha, Jaque, olha só, Dados né? no online, dados no Maravilha, maravilha, presencial. né? Olha só, então a tecnologia nos ajudando, né? Eu imagino que ela consiga até dizer para você em que tempo, né? Em que momento eu tenho um volume de clientes, talvez ali colocar mais gente para atender naqueles Com horários, enfim, certeza. né? Várias soluções podem ser dadas a partir dessas observações, hein, Jaque? A primeira questão é: perca o medo da tecnologia. As pessoas têm medo da tecnologia. Perca o medo da tecnologia. Pesquisa, usa. A tecnologia hoje está mais acessível do que nunca. Perfeito, Jaque. Essa aqui é alguém que é bem prático aqui pra gente aqui, ó. Você poderia compartilhar um exemplo de uma estratégia de venda que foi particularmente eficaz em aumentar a conversão? É um exemplo só, Essa daí, essa é interessante, é, né? A gente pegando aqui uma estratégia, deixa eu pensar uma recente, aqui. Pois um é, tentar pequeno pegar aqui uma negócio recente. aí. Beleza. Uma bem fresquinha aqui de uma consultoria recém-finalizada, justamente em planejamento estratégico de vendas. Vamos lá. Empresa de varejo, empresa com um bom número unitário, um bom número de clientes. Então, esses clientes vão lá e fazem compras, porém, com uma lucratividade pequena. Esses clientes vão lá, mas compram um pouco. Coisa simples. Explicar os conceitos para a equipe de venda de upselling e cross-selling. Vamos lá explicar isso aqui para quem está Bacana. acompanhando a gente Show. também. Vamos lá. O que é o upselling? Primeiro, a pessoa chega aqui, chega na sua loja, querendo comprar, né, essa caneta aqui bonita do Darth Vader, Oh, né, do Alberto aqui. foi um presente. A pessoa chega aqui, fã, né, da cultura pop, e ela quer comprar essa caneta, já foi lá pensando, eu preciso dessa caneta aqui, né, do Darth Vader. Chegando lá, né, comprando para pedir essa caneta aqui, o vendedor, já com a estratégia do upselling, vai mostrar para ele essa caneta que ele buscou, mas vai mostrar uma outra opção bem melhor do que essa, com um valor agregado maior, que pode atender ele melhor. Essa daqui, por exemplo, se eu não me engano, não tem jeito de eu trocar a carga dela. Ela vai acabar, né? Eu vou ter que comprar outra caneta e usar, né? Reaproveitar aqui a parte de cima. No upselling, eu posso mostrar uma caneta também com o personagem de metal, com um acabamento melhor, com a possibilidade de O trocar a nome carga gravado, dela, de o repente. nome gravado. Eu vou aumentar
ali o valor daquela aquisição. Esse é o upselling. Cross-selling. A pessoa chegou lá com o mesmo objetivo de comprar a caneta, certo? Com o personagem ali do Darth Vader. Ela vai comprar a caneta para escrever em algum lugar. E ela gosta de personagens de cultura pop. Por que não mostrar para ela blocos personalizados ali de anotação? Por que não mostrar para ela outros produtos de outros personagens além da caneta, já que ela já teve um indicativo ali do gosto, né, que o cliente demonstrou? Esse é o cross-selling, que é essa venda cruzada. O cliente vem atrás de um produto, você apresenta produtos que são acessórios, que são complementares para ele. Então a gente, com essa cliente, a gente explicou e trabalhou essas duas técnicas que são básicas no mundo de venda, tá? E a partir daí, ela que já tinha um número bom de clientes unitários, esses clientes passaram a comprar mais. A gente conseguiu aumentar o ticket médio de cada um desses clientes. Maravilha, olha só, né? Um exemplo simples, né? E que funciona. Utilizando assim o conhecimento que o empresário já tem do negócio, né? Só que mostrando para ele um passo além, Exato. né? A gente pode ajudar, não é, tá, pessoal? Aqui muito cuidado, né, Jaque? Eu tenho certeza que você teve esse cuidado ao trazer essa história. Não estou empurrando o produto, mas eu estou valorizando a venda, valorizando até o próprio cliente, mostrando para ele opções a mais. O perfil do vendedor hoje, inclusive, é um perfil do vendedor consultivo. Essa questão que o Alberto falou de empurrar o produto, né, é bem interessante, porque isso já é um perfil agressivo daquele chamado vendedor pitbull, lá da década de 80, 90. Aquilo foi um desastre, meu Deus do céu. Não existe isso hoje mais. Então, esse tipo de abordagem é uma preocupação com o cliente em atender esse cliente de uma maneira melhor. O cliente, muitas vezes, ele não conhece os outros produtos, ele não sabe que tem produtos que são, né, melhores para ele, né, e o vendedor ele vai apresentar essas opções, e muitas vezes ele nem se lembra que ele poderia comprar produtos complementares. Por exemplo, eu vou no supermercado para comprar um queijo, ao lado da seção de queijos tem os vinhos. Para lembrar o cliente, Não me lembro disso. olha, tem aqui um complemento que você pode estar esquecendo, né? Então isso daí ajuda o cliente e ajuda o empreendedor. Essa aqui eu adoro, Jaque. Essa pergunta aqui, se não tivesse me feito, eu faria, tá? Qual é a importância do feedback do cliente no processo de venda e como ele pode ser eficazmente coletado e utilizado, né? Aí me faz lembrar aquelas famosas caixinhas lá de sugestão, cheias de teia de aranha, cheia de poeira, né? Ninguém colocava, tudo colocava, ninguém lia. E ninguém lia, né? Aquela coisa poeirada no canto, esquecida, você apontar, é uma caixa, você quer colocar alguma coisa aí dentro, né? E aí, Jaque, como é que hoje é tratado, né? Você tem uma experiência grande de comunicação, né? Com certeza. Como é que é o ideal hoje? Como é que é o ideal para o empresário hoje estar recebendo, né? Quando eu converso com a minha equipe de marketing, uma das primeiras conversas que fizeram comigo é assim, Alberto, como é que você recebe o feedback? Meu amigo, feedback para mim é presente. Isso aí. É um presente, né? Então, Eu sempre digo que o cliente é o seu melhor consultor, né? Claro que o Alberto é um excelente consultor, né? Jacques, Eu sou um consultor mediano. olha essa Nós modéstia. dois somos excelentes consultores, né? A gente sabe disso. Com a nossa visão profissional, né? A gente tem consciência da nossa experiência, da nossa carreira, né? Então a gente sabe que a gente é bom no que a gente faz, mas o cliente é aquele cara que ele vai te mostrar onde você pode melhorar. Então o feedback do cliente, como você falou, que é um presente, né? O cliente é o seu melhor consultor. Você precisa só estimular ele a dar esse feedback e, de fato, utilizar isso que ele está te falando como melhoria, né? E aqui eu vou dar 2 exemplos, Alberto. Já que a gente está indo nos exemplos. Vamos 2 exemplos. A plateia vai agradecer muito você por esses exemplos, Jacques. Vamos lá. Um exemplo de um empreendedor que não sabe receber feedback negativo, não sabe utilizar esse feedback, né? E um outro exemplo de um empreendedor que sim sabe utilizar o feedback. Então vamos lá. Primeiro deles, Réveillon, exemplo comigo. Réveillon passado, né? Eu e minha esposa escolhemos
uma pousada, um hotel pousada em um lugar, né, mais próximo à natureza, que a gente não conhecia, lá em Minas Gerais, interior de Minas, que a gente não conhecia. E esse hotel, ele ofereceu uma programação especial, pacote fechado de Réveillon. Você compra o pacote com todas as experiências, alimentação incluída, tudo. Beleza? Fomos lá, eu e minha esposa. Na ceia, justamente no momento da ceia, né, a gerente, o diretor, quem estava lá se apresentando como responsável, né, por aquele evento, resolveu vir até a nossa mesa, não sei porquê, né, selecionou a gente lá visualmente para perguntar o que a gente estava achando, né, de toda aquela programação, né, de ceia de final de ano lá de Réveillon. E eu, como um consultor, com muita boa vontade, porque eu não estava trabalhando ali, resolvi fazer um feedback estruturado para ela, para poder realmente auxiliar ela a melhorar, porque tem potencial ali. Tava ruim, a gente não voltaria lá mais, mas tem potencial, eram coisas pontuais que ela poderia melhorar ali. E eu saí do meu momento de lazer e pontuei as coisas que tinham acontecido ali para ela Olha poder só. melhorar. E nem cobrou por isso, gente. Nem cobrei por isso. Nossa, Né? Foi um momento de altruísmo, com todo o Uhum. profissionalismo. Me apresentei para o Uhum. consultor de empresa, tudo certinho como manda o figurino. Figurino. Né? Resposta da empresária. Vem aqui para ver se você vai conseguir encontrar mão de obra qualificada para fazer tudo isso. Nossa, justificando, E colocando a outra culpa no coisa, outro. culpa no outro aí. Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Então, com as Se a culpa é pessoas que a minha, gente tem aqui, eu ponho em quem eu quiser. com as pessoas que eu tenho aqui, foi o melhor que eu pude fazer. Não soube receber o feedback, verdade. não soube usar o feedback. Agora, um exemplo bom, um exemplo positivo. Em uma determinada churrascaria, não vou falar mais detalhes, em uma determinada churrascaria, infelizmente o nosso pedido demorou muito para chegar. E quando chegou, a carne já estava fria. Nossa. Ela foi alguém preparada preparou, esqueceu de de gente para entregar. E quando chegou, a carne estava fria, toda fria mesmo. E eu chamei o garçom, falei assim, meu amigo, só para poder compartilhar, porque eu gosto muito daqui, eu sou cliente assíduo de lá, eu venho sempre aqui, né? E realmente dessa vez eu não entendi o que aconteceu. A carne veio toda fria. Você pode olhar aqui que a carne está fria. Imediatamente ele chegou e falou: eu vou trocar e vou pedir para fazer de novo, com as nossas desculpas. A próxima rodada de bebida é por nossa conta, porque vocês vão ter que esperar mais um minutinho para fazer a carne, né? Com as nossas desculpas eu vou voltar a fazer de novo. Eu falei: não precisa. Tá frio, mas eu não precisa fazer de novo. Só tô apontando para vocês não caírem a qualidade. Justamente por isso eu vou fazer de novo. Eu não vou permitir que vocês comam Olha a a carne curva fria. de aprendizado, hein, Jair? Se eu tenho uma Olha a amiga, diferença. temos uma amiga em comum, respeitando, a gente vai dar o nome aqui, que ela sempre comentava assim, às vezes a pessoa, ela citou um exemplo, né? Alguém pediu, olha, eu quero que você me dê um feedback do que foi que eu fiz. Ela ficou assim, você quer feedback ou quer um elogio? Né? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Exatamente. Eu já há algum tempo eu trabalho feedback. Feedback é uma devolutiva que eu estou te dando, é uma dica de melhoria que eu estou te dando. Quando a Isso. pessoa pede, eu não ofereço mais espontaneamente feedback. A pessoa tem que pedir de fato. Aham. E como aconteceu, a pessoa pediu. Pediu? Né? E a pessoa pede, você quer o feedback ou você quer o elogio? Né? Porque às vezes a pessoa jura que vai, né, só se elogiar, Isso é "Olha, mesmo, você é gente. lindo, Tô arrasando. você é maravilhoso, você está arrasando, né? Olha, tá ótimo. Agora, você quer mais dicas de melhorias? Né? Como a gente faz aqui no nosso trabalho, né, Jaque? Acabou Isso. o trabalho, Jaque? Por gentileza, né? Para um pouquinho o seu tempo aí, me dê dicas aí de melhoria aí pra gente poder, né? Caminhar para frente nesse processo. Você é show de bola, meu amigo. E olha que generosidade, tá vendo só, gente? Sarrafo lá em cima desse meu convidado aqui, né? Essa aqui eu acho bacana, Jaque, olha só. Pra gente finalizar aqui, né, meu querido? O pessoal já tá apontando aqui que, olha, Alberto, já tô falando muito já tá aí, bem. cara. Mas aqui mais uma pergunta, só pra gente poder finalizar aqui, Jaque. Olha, eu achei muito bacana essa pergunta. Aqui foi um dono de restaurante que perguntou para nós isso aqui, viu? Como as empresas podem equilibrar o uso de tecnologia com o toque pessoal necessário para converter clientes potenciais? Então aqui eu acho que ele tá ligando, parece que ele estava te ouvindo já, né, Jaque? Olha só.
equilibrar, né? A Isso. tecnologia, ele fala aqui em toque pessoal. Eu imagino que esse toque pessoal que ele está falando é a questão humana, a questão analógica ali do dia a dia, né? Qual o ponto, já desse equilíbrio aí, né? Vamos E lá. aí eu aproveito que no bastidores estava falando do Omnichannel, né? Essa questão Omnichannel. aí. Eu Isso queria que aí. você trouxesse para nós também, Isso aí. aproveitasse essa pergunta Para falar sobre esse para tema. falar sobre isso que eu achei Perfeito. interessantíssimo nos bastidores você falando sobre isso com a gente. Perfeito. Vamos lá então. Eu vou começar de uma questão simples. Quando você atende o seu cliente pelo WhatsApp. Muita gente, Alberto, se esquece que do outro lado tem uma pessoa. Nossa, Ele né? tem respondido com só ok, ou só uma mãozinha fazendo isso, né? Olha, Aquela resposta mecânica, aquela resposta seca, uhum, do tipo, você não merece o meu tempo. olha só, Você não faz isso conversando pessoalmente com a pessoa. né? Se você fizesse, se você me falasse aqui, Alberto, uns 2 minutos de uma construção me perguntando alguma coisa, eu respondesse pra você, ok. Nossa, Você ia se sentir mas ofendido, você ia se isso sentir acaba, magoado. isso acaba casamento já. Exatamente. Então, como que você vai responder uma pessoa desse jeito só porque tá pelo WhatsApp? Então, o primeiro ponto é esse. Você tem a tecnologia, de novo, retomando o que eu falei lá no início da nossa conversa. Você tem a tecnologia como um meio e não como um fim. O fim, o relacionamento continua sendo humano. O meio é digital, mas são duas pessoas, uma em cada lado. Então, humanize. Deusani falou muito disso no último podcast aqui. É muito importante isso. As pessoas ainda existem e ainda são humanas. Não tem ciborgue aqui. Senão daqui a pouco a gente vai colocar uma inteligência artificial conversando com a outra, Pronto. né? O Aí ser não dá humano é certo. descartável nesse momento. Exatamente, aí não dá certo, né? Vamos lá, então falando isso, a gente fala agora no Omnichannel. O que é esse conceito, né? As pessoas hoje, elas criam uma dualidade, né? Virtual e o presencial, né? Quando na verdade não tem essa dualidade. Na verdade são complementos. E hoje o comércio eletrônico ele está caminhando de uma forma muito acelerada, principalmente depois da pandemia, nessa mudança de comportamento das pessoas acessando mais a tecnologia, só que as pessoas ainda dependem desse contato humano para algumas compras. Então, o Omnichannel é justamente essa consciência de atender o cliente nos canais que o cliente preferir e não nos canais que eu vou impor ao cliente. Aí as grandes empresas varejistas já têm criado esse tipo de atendimento multicanal, né, que trabalha com todas as perspectivas. Então, se o cliente ligar para lá, ele vai falar com uma atendente humana, vai iniciar o atendimento dele, vai explicar a situação para ela e ele pode pedir que o retorno seja dado pelo WhatsApp. Ou o inverso, ele começa pelo WhatsApp pedindo informação, ele recebe a informação sobre aquele produto pelo WhatsApp com um link para ele finalizar a compra direto no site da empresa. E dependendo do tipo de compra, esse cliente ele pode ir em um centro de experimentação, que agora os pontos de venda, né, de físicos, de venda, né, compra e venda físico, as lojas que a gente conhece, estão dando lugar para esses centros de experimentação, onde a pessoa pode manusear o produto que ela quer comprar, ver as características, conversar com um vendedor que vai explicar para ela e tirar essas dúvidas presencialmente, mas na hora de finalizar a compra, ela vai finalizar mesmo com a ajuda do vendedor de forma online. Então, essa busca desse multi canal de atendimento, né, visa juntar cada vez mais o virtual com o físico de uma maneira a atender as necessidades do cliente. A gente volta a um princípio básico do marketing. Quem tem o poder? O cliente. A empresa depende de quem? Do cliente. Quer ter sucesso? Atenda bem o seu cliente, entenda as necessidades dele e busque satisfazer a necessidade do cliente. Alberto falou pra gente que ainda pede opinião, né, antes de comprar, para os familiares, para os amigos, né? É um perfil específico de cliente. Quer ter sucesso? Entende esse perfil e respeita o perfil. Eu não quero café, eu consulto você. Quando eu quero vinho, eu consulto a Deuseni. Olha só. Exatamente. São perfis diferentes. O caminho do sucesso é entender esses perfis e respeitar
o perfil do cliente. Temos vários canais de atendimento. Você não pode restringir o seu cliente a apenas um. Atenda ele no canal que ele quiser naquele momento. Interessante isso, né, Jacques? Isso acontece quando o empresário consegue parar um pouquinho, olhar para fora, o que está acontecendo, né? Se ele colocar aquela cabeça de avestruz para dentro ali, não dá para enxergar essas coisas. O Né? empresário, ele precisa estar na cabine do avião, é ele que pilota a empresa. Se ele estiver no operacional, ele não consegue enxergar isso. Show de bola, meu amigo. Meu amigo, você está abrilhantando nosso podcast Estratégia na Mesa, nosso projeto que está sendo feito com muito carinho, sabe, Jacques? Está sendo cuidado, está sendo... E a gente está com a equipe da Bex aqui, que é uma equipe fantástica, está dando um suporte maravilhoso para a gente, né? Bacana, estou sendo muito bem recebido, muito bem atendido aqui. E, Alberto, eu quero agradecer, te cortando aqui, eu quero agradecer muito o convite e a honra de estar podendo participar desse projeto aqui junto com Poxa, você. meu querido, muito obrigado. E eu queria que você desse suas palavras finais aí, Jacques, para esse momento, né? E já te pedindo licença para te ter outros momentos, te convidar para você estar aqui com a gente aqui, Todo prazer. discutindo, né? Mas queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir ainda. Lembrando, tá, pessoal, que o nosso podcast ainda não é ao vivo, tá, Jacques? Está gravando, deixando, fazendo esse momento inicial ainda, gerando essa experiência nova para nós, não é? Mas assim, tendo cuidado também para gravar, para depois trabalhar um pouquinho, para soltar aí esse podcast, né? Com certeza. Mas eu queria que você colocasse suas palavras finais aí para a gente, deixasse seu contato também, caso alguém queira falar direto com você. Beleza. Bom, finalizando aqui, só agradecer e reforçar, né, esse agradecimento aqui ao convite, né, é sempre muito bom, né, para quem está assistindo a gente aqui, né, e ainda não conhece essa figura aqui que é o Alberto Tavares, é sempre muito bom, Alberto, estar na sua companhia, sempre que a gente tem a oportunidade de sentar e conversar, Tomar né, nosso café. tomar nosso café, né, flui muitas ideias, é sempre muito tenho- significativo. Eu tenho muitos insights quando eu converso com você, meu amigo. Eu também, cara, Viu? igualmente. A gente sai daqui, eu pelo menos saio daqui renovado das nossas conversas. Maravilha. Dentro do tema, né, o que eu quero deixar para quem está assistindo a gente é que venda é o pilar essencial de uma empresa. Uma empresa não cresce se ela não vende, né? Então, muita gente pensa, eu não posso gastar com o marketing, né? Eu preciso gastar com outras áreas da minha empresa. Só uma dica. Quanto mais você investe na estratégia de venda, mais retorno você tem. Esse é o pilar essencial da sua empresa. Claro que você tem que entender e saber como controlar o dinheiro que você recebe. Mas se você não receber dinheiro nenhum, não tem o que controlar, não é, Alberto? Perfeito. Então, o primeiro ponto é venda. Venda. Se especialize, estude, né? Treine, se capacite, invista, mas venda. Nenhuma empresa sobrevive sem vender. Se vocês que estão assistindo aí quiserem mais contato, né, comigo, com a nossa equipe lá na Una Consultoria, é só visitar o nosso site. Tá um site bem bacaninha criado para vocês. É consultoriauna.com.br. consultoriauna.com.br. Só entrar ou pelo celular ou pelo computador que você vai conseguir falar com a gente lá. Maravilha, Jacques. Então, agradecendo, meu amigo, muito. É maravilhoso sempre conversar. Sempre falo isso para você, né? Assim, eu imagino que toda a história desse nosso podcast aqui, a gente tem uma programação já de 1 ano para ele, né? Eu só pensei em amigos, convidar pessoas assim, maravilhosas como você, como Deuseni e outros empresários que a gente vai convidar aqui. Então, assim, agradecer muito o pessoal da Bex aí pelo apoio, tem sido sensacional. Agradecer a minha equipe lá da Delfos, né? O pessoal da Delfos também sempre dando suporte, nos ajudando nesse questionamento. Já deixa um abraço lá para tu. Opa! E a gente já fica aqui aguardando o nosso próximo convidado mês que vem. No nosso planejamento aqui, a gente quer convidar um empresário já, que alguém que esteja dentro, que não tenha essa vivência de construtor, mas que tenha realmente o dia a dia
dali da empresa, né? A gente, nós somos empresários também, mas como a gente tem consultor, a gente tem Uma uma, visão técnica né, junto, uma né? visão técnica que vai junto e a gente quer trazer na próxima, já dando spoiler aqui do próximo podcast, um gestor de empresa, uma gestora de empresa Muito bom. para falar do dia a dia, das suas Da dores, vivência. né, da Muito sua bom. vivência. Ok, muito obrigado, pessoal. Curtam aí e nos vemos no nosso próximo podcast. Muito É obrigado. isso aí. Um abraço.